A paz do Senhor para todos, queridos irmãos, a todas as pessoas que escutam o nosso canal. Eu queria agradecer muito a todos vocês, né? Muito obrigado, né, pelos joinhas, né, todas as pessoas que têm sempre acompanhado, né, o nosso canal. Para nós é uma satisfação imensa poder sempre transmitir uma palavra de Deus para o coração de todos vocês. Hoje eu queria falar sobre Jó, né, esse personagem maravilhoso, bíblico, que nós aprendemos, extraímos grandes lições, né, da vida deste grande homem de Deus que foi o Jó. Eu queria ler alguma coisa para vocês aqui que eu preparei hoje, nesta manhã, e eu quero falar sobre a história e a provação de Jó. A introdução diz assim: Jó era um homem que morava na terra de Ur, Uz, como nós conhecemos na Bíblia. Ele era um indivíduo muito rico. A história diz que sua riqueza excedia a de todos, né, dos moradores de seu país. Ele era alguém muito abastado em riquezas, do tipo uma grande fazenda, uma grande manada de bois, muitos camelos, um extenso rebanho com muitas ovelhas. Além de muitos servos que cuidavam da mão de obra da fazenda de Jó. Ao lermos o capítulo 1 de Jó, no seu livro, concluímos que Jó era um ser humano muito feliz devido, né, a não só a sua fortuna, que lhe trazia um determinado conforto, né, e um também senhorio, podemos dizer assim. Jó, ele era um homem de grande influência. Diz a história que os homens, né, de Uz preparavam uma cadeira entre eles para que pudessem ouvi-lo. Ele falava de uma profunda sabedoria. Isso está escrito em Jó, capítulo de número 29, versículo de número 7. Além do mais, ele tinha uma bela família, sua esposa e filhos, 10 filhos no total. Ele trazia, sem dúvida, uma dinâmica, né, de uma vida cheia de responsabilidade e também um cotidiano cheio de surpresas. Jó vivia contente com a sua vida. Parecia muito boa, seguia uma vida de temor, de respeito a Deus. Ele era um homem de respeito, reto, se desviava do mal, ele possuía uma honestidade incrível, né? Ele era um homem muito sincero em suas palavras, era alguém com um bom senso sobre Deus e a vida que estava diante de seus olhos. Observe que o Jó, ele é um grande personagem, não só pela riqueza que ele tinha, porque ele era rico, mas pelo ser humano que ele demonstrava ser, pela pessoa, né, do Jó, que nós conhecemos a história através da Bíblia. Nós vamos concluir sua autobiografia. Já realmente o Jó, ele era de fato um grande homem. Ele foi um grande ser humano que esteve sobre essa terra e um homem, né, com temor a Deus, com uma vida, né, de serviço a Deus, que desejável para todos nós seguirmos os seus grandes passos. Ele não queria mais do que ele tinha, né? Ele se sentia-se seguro, né? Ele era notável, sua felicidade. A Bíblia vai dizer que até um certo dia Jó se deparou com uma grande calamidade que veio sobre sua família. O que estava acontecendo? Né? O diabo, né, ele tinha ido até a presença de Deus e ele tinha dito a Deus: tu cercasse esse homem de tantos bens, tu desse a ele tudo que ele possui, filho, família, né, esposa, né? Porventura ele teme ao Senhor debalde? Satanás fez essa pergunta para Deus. E Deus disse a Satanás: então vai e toca em tudo o que ele tem, e tu verás que ele não vai blasfemar, não é, de mim. Então ele saiu da presença de Deus, e aí a Bíblia vai dizer que ele foi fazer a maldade com a família de Jó, causando uma grande tempestade, né, isso no sentido figurado, destruindo tudo que Jó possuía, o que ele tinha, a felicidade imensa que ele tinha. E aí começou a destruição, as coisas foram começando a se perderem, outras coisas foram destruídas pelo fogo que caiu do céu. Jó, né,
de instantes em instantes estava recebendo más notícias, e a última foi aquela fatal, né, que cravou seu coração, e trouxe a Jó um pesar muito terrível, que foi a morte de seus 10 filhos, né? Morreram seus 7 meninos e as suas filhas também. Eles possivelmente já eram pessoas já adultas, mas aquilo trouxe uma dor imensa ao coração de Jó. Foi terrível esse momento quando chegou na vida de Jó. Então ele se vê, né, sendo provado, a tristeza invade seu peito, porém a fé de Jó prosseguia e insistia com ele para que ele continuasse confiando em Deus. A Bíblia vai dizer que foi assim que Jó enfrentou o maior dilema da sua vida, né, quando ele, né, ele perde seus filhos, perde, né, sua fazenda, perde seu rebanho, e fora outra parte roubado, outros, né, como eu falei, né, desceu um fogo do céu, que o povo disse que era de Deus, que queimou todo, né, o rebanho de Jó. A história vai dizer que a prova bateu na porta de Jó de uma forma muito terrível e forte, de um jeito que a tempestade ela costuma surgir na nossa vida, de repente. De repente, Jó ele começou a enfrentar dilemas de sua vida que ele não esperava, né, que aquelas coisas acontecessem com ele daquela forma tão rápida com a qual ela aconteceu. Jó viveu dias muito difíceis, duros, e ele perguntava para Deus o que tinha acontecido com ele, que tinha feito, né, ele sofrer daquele jeito. O questionamento de Jó, diante de todo o seu livro, é que se ele havia pecados horríveis, horrendos, que Deus estivesse o punindo daquela maneira, daquela forma, pela qual Jó ele se via sendo provado, testado, e ele sem entender que tudo aquilo não era fora provocado pelo diabo, pelo tentador. O Jó ele continua insistindo em fazer perguntas a Deus, perguntar por que tudo isso estava acontecendo. Por que, Deus? Por que eu estou passando por toda essa situação? Essa luta parece que não acaba, não tem final, né? E a minha dor a cada dia mais aumenta. E se eu falar, não haverá alívio para o meu coração. Jó ele prossegue, falando de suas queixas, e perguntando, questionando o porquê de tudo aquilo que tinha acontecido na vida dele. Porém, nós vamos entender, ao ler a Bíblia, que quem tinha provocado toda aquela maldade, aquele mal sobre a vida de Jó, era Satanás. E ele tinha trazido toda aquela destruição, fazendo assim Jó ser provado, pelaquilo que ele via, e ele consegue manter a sua vida diante de Deus. A primeira vez que ele perde tudo, ele agradece a Deus, ele diz: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E concluindo a história de Jó, no final, a gente vai ver que ele passou por tudo aquilo para que ele aumentasse em um grau de intimidade com Deus, para que ele conhecesse mais o Deus que ele servia. E no final de tudo, a gente vai ver que Jó dizendo assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Jó estava convicto que Deus estava com ele, embora que tudo em volta, ao redor, fizesse as pessoas duvidarem que Deus estava com ele. Talvez alguns até tivessem dito para ele: Deus te abandonou, Jó. Eu acho que ele foi embora, ele deixou você. Veja como você era, a sua vida, sua história, o que você tinha, sua influência, sua reputação. Parece que tudo foi jogado fora na lama. Mas aí o Jó conseguiu manter a sua integridade em dia, e ele prosseguiu na sua fé. Foi o que levou Jó a sua grande vitória no final, como nós entendemos e lemos o livro de Jó no capítulo 42. Deus vira o cativeiro de Jó, dá vitória a eles, enriquece ele 2 vezes mais, enche ele de filhos novamente, dá 10 filhos novamente a ele, para servir de consolo pelos 10 que ele havia perdido. Então, houve um prosperar de Deus na vida de Jó, abundante, poderosíssimo, no final da sua história. Então é isso que eu quero dizer para você. Talvez o diabo tentou destruir a sua alegria, a sua felicidade, e você que está me ouvindo, talvez ele até conseguiu destruir coisas na sua vida, que você hoje diz assim: eu não consigo mais juntar, montar, e refazer isso, esse relacionamento, essa amizade que foi embora,
tudo que eu perdi. E eu só posso lamentar, reclamar das coisas que eu poderia ter feito diferente e não fiz. Mas eu quero dizer nessa manhã para você que Deus não esqueceu de você, que Deus ainda tem motivos e desejos intensos de fazer você feliz. Ele quer mudar a sua história e quer fazer você criar novas oportunidades e você prosperar naquilo que você acha que você não consegue prosperar. Deus quer fazer isso na sua vida, na sua história, que você possa dizer como Jó nesta manhã: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Confia em Deus, porque tudo no final sempre, mas sempre, sempre vai dar certo. Deus está cuidando de você e você não está percebendo, mas você vai entender quando tudo for concluído na tua vida e na tua história.